Vamos, portanto, abrir as hostilidades. E eu vou começar por fazer aquilo que me esqueço sempre de fazer, que é agradecer imenso. E desta vez não posso esquecer mesmo, porque depois de um ano de pandemia e com digamos, o eclipse provisório da leitura furiosa, eu não deixo de estar aqui um bocado mesmo comovida por isto estar a acontecer, apesar de estarmos aqui, todos parece que estamos na guerra do tabuleiro de xadrez, mas enfim. Portanto, agradecer a Serralves, que nos acolhe, não é? Ao Serviço Educativo de Serralves, à Diana Cruz, que está ali, a Diana, que é o meu copiloto aqui, do outro lado do telefone, a aturar os meus telefonemas, as minhas perguntas, etc. E ela, sempre que nos acolhe, que prepara a sala, que pensa nas coisas, etc. Os lugares são pessoas e a Diana é a pessoa daqui. Depois agradecer ao Centro Educativo Santo António, que não tem hoje aqui nenhum representantes, por razões que também têm a ver, obviamente, com as disponibilidades das pessoas dentro da instituição, com os problemas sanitários que ainda estamos a viver e os diferentes protocolos de fazer face a esses problemas. De qualquer forma, foi muito difícil, não foi nada difícil, mas foi difícil, digamos, para decidir os parâmetros, porque só podia haver 25 pessoas desse lado, havia as pessoas aqui, depois mais valia não fazer grande publicidade, porque senão podia haver pessoas, porque isto normalmente a entrada é livre, portanto as pessoas aparecem um bocado ao sabor das suas vontades, não sentem absolutamente nenhuma necessidade de marcar, até porque isto não é propriamente nenhum festival, nem nada de muito de alto gabarito, mas eu tive medo, nem fiz publicidade, tive medo que houvesse aqui algum problema à entrada. Mas aqui estamos, somos poucos, muitos, mas bons no sentido bom do termo, não é? Bons da bondade, somos bons da bondade. E agradecer à Qualificar para Incluir, que com o Centro Educativo Santo António são os nossos mais antigos parceiros na leitura furiosa. Agradecer, este ano não tivemos a presença da comunidade terapêutica da Ponta Pedra, infelizmente, também por motivos que têm a ver com a natureza do trabalho lá dentro, o facto de que a comunidade trabalha com um grande grupo e pronto, e que é difícil deslocar pessoas e que é difícil tê-las todas ao mesmo tempo, porque eles vivem todos ao mesmo tempo, enfim, pronto, problemas. E temos um novo parceiro, estou muito, muito contente por isto estar a acontecer, que se chama Casa da Rua, e estão aqui presentes pessoas que estiveram no grupo. Está o Dr. Alfredo, que nos acolheu fantasticamente, e foi só assim, escrever-lhe um e-mail e respondeu logo. Assim é que eu gosto das instituições. As instituições são pessoas, e há pessoas que respondem aos e-mails, é extraordinário. Agradecer à Kika, porque foi ela que me disse isto, que me disse, esta é a pessoa para quem tu deves mandar o e-mail. Ela já sabia que ia ser respondido. E não sei se devo estar a esquecer de agradecer ao Sagnai, que é meu companheiro, e que temos berrado muito um com o outro estes últimos dias, porque estamos muito, muito, muito cansados. E pronto, e agradecer a estes senhores que aqui estão e aos que não estão. Os que não estão é o Sama, que não pôde estar, o Miguel Carneiro, que disse que vinha, mas ainda não chegou, talvez ainda chegue, o João Alves, isto pelo lado da ilustração, que não poderá estar presente. Depois tenho o PAM, que também é um companheiro destas andanças de há muitos, muitos anos. Um novo companheiro na área das ilustrações, que se chama Paulo João Barrosa. Ele não gosta de Paulo, eu tenho que meter que é João Barrosa. E depois o Emílio e o Pedro, que fazem isto, também já têm um doutoramento nesta matéria. O Pedro fez a primeira leitura furiosa, acho eu, tenho quase a certeza. E depois a Ana, que está ali sentada do lado da plateia, que também faz isto desde o início. E o Luca, que não sei onde está, e que participou duplamente nesta edição, porque visto que participou como escritor e vai participar como artista de palco, das artes de palco. Pronto, e é assim, estas sessões de apresentação de resultados são sessões absolutamente informais. As pessoas que... E isso também tem uma coisa especial, porque tanto a Ana como o Luca, por exemplo, são pessoas que, enfim, fazem do palco a sua vida. Portanto, normalmente, quando aceitam estar presentes em coisas, têm ensaios, têm tempo, têm não sei o quê. E já aceitam, ao longo dos anos, fazer isto
de um dia para o outro, o que não é óbvio, não é? Porque, obviamente, independentemente da gente os achar sempre maravilhosos, eles próprios têm para si patamares de exigência que, evidentemente, nesta circunstância, não serão talvez, não são as melhores condições para eles. Mas pronto, é assim, isto é um sítio onde a gente vem com um envelope cheio de textos que foram escritos durante a semana. E vou passar a palavra ao Pedro, que ele vai explicar como é que isto se processa. E, por fim, agradecer à Associação Cardão, que patrocina e que inventou esta coisa, na pessoa do Luís Rosas, e que nos apoia financeiramente para nós podermos fazer esta é um apoio modesto, mas decisivo. Pedro. Então, olá a todos e a todas e boa tarde. E posso explicar, sim, claro, embora acho que praticamente toda a gente que está aqui já sabe ao que vem e ao que vimos aqui todos. Ou seja, a Leitura Furiosa é esta iniciativa que em Portugal já conta os seus 13 anos. 14 anos, descontando o do Covid, mas enfim, para todos os efeitos, quase década e meia. E trata-se de um encontro entre pessoas que escrevem, primeiro, e certos grupos de pessoas supostamente zangadas com a leitura ou até furiosas com a leitura. Pessoas que, por alguma razão, não andam a ler tanto, ou já leram mais e agora leem menos, por alguma razão, ou querem até voltar a ler e nem sabem muito bem por onde começar, por aí. Pessoas que, por qualquer razão, têm aqui uma zanga com os livros e a escrita e a leitura e, se calhar, um pouco mais ainda, se calhar, zangas várias com o mundo em torno, várias zangas de vários tipos. O que nós fazemos é, durante um primeiro dia, uma primeira manhã ou primeira tarde, conversar. É tão simples quanto isto e tão exigente ao mesmo tempo quanto isso. Falar disto e daquilo, ir para casa, pensar um bocadinho, ver o que acontece e no dia seguinte aparecer com um texto. Um texto que é uma página, que é algumas linhas ou alguns versos, por hipótese. Trazemos um texto que deve partir daquilo que foi falado. Bom, se calhar vale a pena explicar que não é um relatório, nem reportagem, nem resumo, nem sumário, nem nada disto, e muito menos uma transcrição do género A disse isto e B respondeu aquilo e C acrescentou que. Não, é algo que parte do que aconteceu e acrescenta e dobra e volta a dobrar. Bom, alguma coisa acontece de repente por escrito. Nesse segundo dia, lemos, conversamos, alteramos, ouvimos sugestões por hipótese, etc. E neste segundo dia, os ilustradores vão também reagindo. E isto é tudo muito a quente, claro está. Os ilustradores, na hora, ouvindo um texto e assistindo e participando numa conversa, etc., os ilustradores reagem eles próprios, não por escrito, mas por desenhado, digamos. Dito isto, ainda há às vezes um passeio por livrarias. Este ano foi complicado pelas razões óbvias que sabemos também. E finalmente aqui estamos no quarto dia para fechar, de algum modo, em grande, para ler e partilhar aquilo que aconteceu. Se calhar posso acrescentar que isto não acontece só no Porto, acontece, sim, a Regina já disse também, acontece em vários lugares ao mesmo tempo e, como tal, este envelope que receberam inclui, nesta velocidade relâmpago, inclui textos que vêm de França e que estão traduzidos aqui em português, nomeadamente pela Regina, mas também textos que vêm de Lisboa, por exemplo, e ilustrações de Lisboa também. E, claro, os nossos textos e ilustrações feitos aqui com algumas pessoas que estão aqui presentes. Acho que... E também, estes textos também foram traduzidos para francês e serão publicados em França, em Amiens. E este ano a novidade é que, em princípio, se não acontecer nada de mal, os textos também serão publicados no Monde Diplomatique. Não sei exatamente em que número, porque não há assim pressa, mas vão ser publicados no Monde Diplomatique. E é isto. E o Pedro resumiu muito bem. Há essa ideia do assistir ao parto de um texto
E também assistir ao facto de que há uma pessoa que, com os seus meios próprios, que são os meios do desenho, da pintura, enfim, do desenho principalmente, porque os desenhos são todos a preto e branco, pelos meios do desenho também faz uma espécie de uma tradução do que aconteceu. E às vezes aconteceu, por exemplo, na Qualificar para Incluir este ano, que a conversa é tão agradável que a certa altura já parecemos todos, já não há nenhuma espécie de diferença entre quem está ali a participar da instituição, ou os participantes inscritos e as pessoas e os intervenientes. E isso, quando acontece, é muito bom e muito bonito. Pronto, e agora passo a palavra aqui ao Emílio. O Paulo, se lhe ocorrer, olá, é o Miguel Carneiro. O Miguel. Sim, não, peraí, eles se quiserem falar, eles sabem, já sabem. Tem o microfone aberto. Tem um microfone. Olá, boa tarde a todos. Eu pensava que só ia ler o texto como do costume, mas como a Ana vai ler o texto, eu fico mais contente. Vai ser muito melhor. Não, é só para dizer que não preparei mais nada. Só queria agradecer à Regina. Eu entrei mais tarde, portanto o Pedro é doutorado, eu apareci no mestrado em 2012, não estou em erro, e num dos anos estive em Amiens, por sugestão da Regina, com um workshop curioso, e esta palavra é curiosamente fora do lugar, porque isto não são workshops, são encontros, à falta de outra palavra, mas cabem lá muitas. Eu trabalhei ou estive com a comunidade da Casa da Rua e, portanto, foi esta instituição que entrou de novo este ano. E uma das coisas que dizia quando iniciámos a conversa foi qualquer coisa como: amanhã, 24 horas depois de nos termos encontrado pela primeira vez, já íamos ser outros uns para os outros, não é? Já íamos ser outra coisa, já íamos pensar uma data de coisas, etc. E se pensarmos que a linguagem, fazendo agora um bocadinho o contraponto do que o Pedro disse, que falou da leitura dos livros, talvez a linguagem seja aquela nossa grande competência à força de tudo e mais alguma coisa, e aí cabem muitos livros que lemos sem saber, que lemos escolhendo muito e que podemos ter abandonado, que gostaríamos de ler e nunca lemos, que sem mesmo saber ler ou escrever podemos ensaiar qualquer coisa no encontro, porque a oralidade nos permite essa grande porta de entrada que, ainda por cima, estando associada ao som, é muitas vezes muito mais poderosa, pelo menos nessa questão do encontro. Depois, claro, como neste grupo também tivemos a presença da Regina, que foi ficando connosco, a certa altura ela dizia que um papel e um lápis, de facto, podem fazer tudo, e podem fazer tudo por nós. Qualquer coisa que se relacione com aquilo que fazemos no dia-a-dia, ou que muitas vezes nem sonhamos vir a fazer, mexe suficientemente connosco para fazer qualquer coisa, ou fazermos qualquer coisa a partir daí. E como somos animais reativos, reagentes, reatores, etc., estes encontros, e com isto vou terminar, estes encontros são aqueles encontros que dificilmente conseguem ter uma definição. Não é só porque não queremos, não é só um jogo de palavras, é porque é mesmo muito difícil chegar àquilo que nós imaginamos que vai ser o mesmo e nunca é o mesmo, ou que está definido ou controlado, e tem tudo a ver com isso, menos o controle e a definição. Agradeço muito à Regina continuar a convidar-me para este acontecimento, e ela, como nossa, ela não gosta de uma coisa que é, mas que eu vou dizer, pedindo desculpa de antemão, que é esta questão do nome Regina ter por analogia um outro nome, mas de facto a Regina é, pronto, é a nossa, vou trocar e vou dizer que é a nossa abelha maestra na colmeia, pronto. Vai dar ao mesmo, mas assim evito. E passo a palavra agora a quem a quiser usar. Eu só queria dizer uma coisa, porque quer dizer,
eu queria dizer uma coisa que me esqueci de dizer que é muito importante, porque pode ficar a ideia de que os intervenientes vêm intervir, vêm ensinar alguma coisa a alguém, e na verdade é bastante o contrário, porque eu, por exemplo, só para dar um exemplo, ou seja, isto para funcionar plenamente, não funciona sempre 100%, mas para funcionar, o nosso, digamos, ideal é que haja um certo incómodo de ambas as partes. O Luís Rosas fala muito bem da ideia de que até na exclusão existe um conforto e que se os escritores puderem sair um bocadinho da sua zona de conforto e as pessoas que têm, digamos, grandes queixas contra a sociedade também puderem sair um bocadinho da sua zona de conforto, é que isto funciona. E eu ocorre-me dizer, e uma pessoa aprende verdadeiramente muito nisto, nesta coisa do escrever, já não para, mas com as pessoas. E, por exemplo, este ano, eu no grupo, ele não está cá, acho que não está cá, o Carlos não está cá, não veio. Na KPI, o Carlos deu-me a definição mais brutal do que foram os óbitos no Covid. Ele disse, sabe, era como se caísse um avião todos os dias. E quer dizer, isto é uma imagem super forte e foi o que aconteceu de facto em janeiro, era como se caísse um avião todos os dias. E era como se de repente caísse e ele acrescentava, cai um avião todos os dias e nós já estamos completamente vacinados contra a emoção e já achamos que é possível viver com a notícia de que cai um avião todos os dias e que há não sei quantas pessoas mortas. Pronto. Isto só para dizer que as pessoas são, esta coisa que tu falaste é muito importante porque ninguém escreve antes de falar. Os laços que ligam a palavra dita à palavra escrita, em particular na poesia, mas não só, são profundíssimos. E, portanto, esta coisa de os textos serem falados antes de serem escritos, ou seja, de haver uma matéria conversada, é também, para mim, uma coisa muito fértil e acho que também produz objetos que são o que são, uns melhores, outros piores, mas que são diferentes. Pronto, Vocês querem dizer alguma coisa? Tá. Não. Miguel, não queres falar um bocadinho? Não, posso só dizer que é sempre uma experiência brutalmente forte, um bocado como a Regina estava a dizer, é uma tensão muito grande, é um desafio, isto de estar a ilustrar um texto em tempo real, com um grupo com o qual só vamos ter contacto uma hora, é tudo muito efêmero, e depois há as expectativas, claro, de parte a parte. No meu caso, por exemplo, este ano, foi a primeira vez que trabalhei com o Luca Argel, fizemos ação em conjunto, e mais do que eu ter tido tempo para ler o texto com cuidado, porque o texto foi quase acabado umas horas antes, a sessão é particularmente emocionante pelos pequenos detalhes do que está ali a acontecer. Então, este ano eu fui mais criando desenhos de momentos que aconteceram mais do que estar a tentar ilustrar o texto. Portanto, na verdade, há sempre possíveis relações mais metafóricas entre a imagem e o texto, porque o texto também é muito visual, mas senti que era mais importante também, de alguma maneira, partilhar como é que é possível o desenho acontecer e sacar momentos que estão a acontecer em tempo real, para também partilhar essa ideia do que pode ser o desenho, por exemplo. Isso foi uma parte da ação e depois acabei mais por fazer desenhos pedidos, porque quando eles viram os desenhos a acontecer e começaram a pedir desenhos que eles gostavam de fazer ou de ter como referência. Portanto, sim, é uma experiência muito, muito forte. Não propriamente só pelos resultados que saem, mas pela experiência de estar lá. Por isso, sinto-me também honrado de fazer parte desta equipe. Paulo. Bem, eu não tenho assim nada a dizer. Eu sou da parte fiz a parte da ilustração e que me dá também o privilégio de não ter que juntar a minha palavra, mas junto a imagem ao projeto. E foi aquilo que disseste também, foi o que aconteceu, muito curioso, que são duas coisas diferentes que podiam ter acontecido na sessão que tive, que foi eu poder fazer a tradução do texto
para a imagem, a ilustrar o texto, ou estar numa coisa diferente, que seria traduzirmos os dois aquele momento, tanto o texto como a ilustração. E é engraçado que depois o que nasceu a seguir, que foi a tradução do momento, foi duas coisas completamente diferentes, mas que estão naquele espaço, que partilham aquele espaço. E que se calhar uma tradução do texto para a imagem podia ser mais diluído isso. E que acho que não aconteceu. E foi furtivo, portanto. Não tem assim mais nada para dizer. Sagnai. Exato, Sagnai. Sagnai está no lugar do distribuidor de envelopes, mas não quer dizer nada de... A fundação. Espera aí, ouvem? Eu já disse tudo isso. Em termos de prática, em termos práticos, eu já tenho experiências mais violentas que eu conheço, porque a grande vantagem de escrever é poder tomar o seu tempo, esperar pela inspiração. E aqui, nesta atividade, tem que ser inspiração da encomenda. Já! E uma coisa completamente diferente do normal. E, ao mesmo tempo, nos obriga a descobrir potencialidades da escrita que, em tempo normal, não praticamos porque temos todo o tempo. Daí, ser uma coisa enriquecedora para os aliados que participam e, de certeza, para nós. Pronto, agora convinha não sacrifício do vestido. Pronto, e não, alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, então, é assim, agora vamos continuar. Eu vou começar por ler, alguns textos da Leitura Furiosa, primeiro da Leitura Furiosa Lisboa e depois da Leitura Furiosa França. Concretamente, eu vou começar por um texto do João Paulo Esteves da Silva. O Pedro vai ler um texto da Judite Canha Fernandes e depois eu vou ler um texto de um senhor chamado Mohamed Aissaoui e depois um texto de um senhor chamado Bernard Friot, que é um escritor infantil bastante conhecido. E depois, a seguir a isso, vamos passar a palavra aos performers, artistas, convidados e também participantes. Pá, isto aqui somos todos tudo. Portanto, eu começo pelo João Paulo Esteves da Silva. É um texto que ele escreveu com a Iris, a Carolina, a Lia, a Anelina, o Nelson e o Yamas Preto. Ventos na estratosfera de Júpiter chegam. Desculpem. Ventos na estratosfera de Júpiter chegam a quantos dicionários há no mundo? É Iris Alexandra Nunes Marques, 8 anos, quem me inspira o título. Quando lhe sugiro que escreva 5 linhas, copia um pedaço de João Paulo Coutrinho e quando lhe peço uma linha só, inventada por ela, com palavras do texto, recebo Ana não das pedras, enfim não será. Cheguei numa máquina de lavrar. Abri a portinhola, entrei lá para dentro com o sabão e o amaciador, fechei, carreguei em on, não me perguntem como consegui, e rodei até me achar na biblioteca da escola, limpo e seco, frente aos sorrisos 6. Ler e escrever e ler, será um pouco como andar sobre pedras num riacho. Há quem saltite alegremente de margem para margem, outros há que avançam devagar, cautelosos, e há quem hesite com medo de ir ao banho. Mas toda a gente quer, e muito, ler e escrever. Carolina Filipa Gonçalves Mendonça, 8 anos, parece hesitar um tempo.
Depois é que ela vai buscar um dicionário enorme, espesso e pesado, pergunta se haverá quem conheça aquelas palavras todas e não descansa enquanto não vamos pesquisar no Google quantos dicionários há no mundo. O Google não sabe. Lia não se faz rogada em ler e escreve com desenvoltura uma linda história sobre o tema da amizade. Eu tento imitar-lhe o ritmo e escrevo rapidamente umas linhas sobre a eleição do rei dos pardais. Leia em voz alta. A Lia acha a minha história curta. Depois vai buscar o caderno e recita-me este seu poema. As estrelas. As estrelas brilham com o luar belo, brilhante e bonito. Bonito e cheio de luz. Luz viva, grande e forte. Lia Pereira Martínez, 8 anos. Dianelina Ilnick, 8 anos, não consegui textos escritos, mas sim muitas palavras ditas e muitos sorrisos. Tinha textos escritos com sorrisos. E música, com arpejos de cavaquinho e notas soltas de xilofone. E depois, a busca apaixonada de animais extintos, de poemas vivos em esquecimento. Também trouxe de presente uma nave espacial, obra de suas mãos, em papel dobrado. Ou seria um barco? Enfim, eu serei dos que não distinguem barcos de naves espaciais. Nelson Madeira Almeida Costa, 9 anos, começa por insistir na construção de casas com puffs e cadeiras, mas acaba por se revelar escritor, alguém ligado por palavras aos confins do universo. Escreve ele: as estrelas são brilhantes como o Sol, mas o Sol é quente e as estrelas não são quentes. Por que será? Os planetas são quentes? Depende do planeta. Anteriormente escrevera no caderno versos como: as estrelas são pessoas que já morreram. Ou as estrelas cadentes voam? Não sei, ninguém sabe. E é ele quem se espanta e me espanta com os ventos da estratosfera de Júpiter. Yamansprit Singh, 10 anos, chegou há pouco tempo à língua portuguesa. Está muito perto dela, mais do que ele próprio confessa. Diz, em bom português, que não sabe escrever, mas, paradoxalmente, escreve isso mesmo. Eu não sabe escrever. À hora do lanche, oferece Pringles a toda a gente e insiste para que eu prove. Mais tarde, mostra-me um desenho pormenorizado do interior do Sol. Será possível alguém morrer queimado com uma batata frita picante? Pergunto aos meus botões enquanto engulo meio litro de água. Em redor, as vozes parecem confirmar um certo perigo. A mim dói-me a língua, eu estou toda vermelha, aranha-tigre, lula gigante, pato mergulhão. Era uma vez um pardal que cantava mal, pior do que os outros pardais. Quase todos os outros pardais faziam chip, mas ele fazia chap. Então toda a gente concordou em que ele era mesmo extraordinário e perguntaram em coro: queres ser nosso rei? Ao que o pardal, que cantava mal, respondeu chap. E assim subiu ao trono. Agora, a quem perguntar o que é que faz um rei dos pardais, já podem responder: faz chap. E é do João Paulo Esteves da Silva com as crianças da Escola do Castelo, acho eu. Um pequeno grupo de crianças da Escola do Castelo. Pedro. Então, vou ler o texto A Ilha do Caminho, de Judite Canha Fernandes, com Graça, Raquel e Zeferino. Está logo a seguir. A Ilha Sem Caminho. Nasci na Ilha do Mel, em Vitória. Sou capixaba, que é uma plantação de milho. Fui feita no candomblé. Enquanto ela dizia isto, apareceram 2 borboletas castanhas, pequenas, e puseram-se a voar mais ou menos no centro da sua cabeça. A cada palavra que ela acrescentava, vinha mais uma e outra e outra. O meu nome é igual ao do meu pai. Não tenho nome de mãe, nem tenho a certeza do dia em que nasci, mas acho que foi em setembro. Ou foi isso, ou foi em junho, ou em março. Gostava muito de viver junto ao mar, mas não tenho transportes. Todos os dias subo o monte às 8 da manhã e fico à espera que chegue um autocarro, mas nunca vem. Sou uma ilha sem caminho. Na verdade, acho que toda a gente vive numa ilha. Sempre o pude ver, mesmo depois de ter cataratas. As minhas cataratas são no olho direito.
Estou à espera para ser operada. Até lá, vejo com o olho esquerdo. Uma vez li um livro da Tilling da Gerson, onde existia uma personagem que vinha obrigada, muito nova, do Brasil para Portugal. Eu não vim obrigada, vim conhecer a família do meu pai. A personagem chamava-se Júlia e só voltava ao Brasil depois de morrer. Nessa altura, atravessava o mar e podia ver o mar de uma maneira que ninguém vê, mesmo lá no fundo. Dizes que o caminho de volta para a ilha é a morte? Quando a interrompi, apareceram mais 3 borboletas, maiores do que as anteriores, de asas pretas, com manchas alaranjadas no centro e nas pontas. Não sei, mas ela tinha no livro umas cartas que nunca chegavam ao destino, como a irmã Lúcia, que escrevia cartas que ninguém lia. Cartas sem caminho. Estas eram do Thomas Mann para o Freud, que nunca as recebia. Aqui fez uma pausa, como se recordasse qualquer coisa da infância antes de continuar. Sabes, cada vez que volto a casa, a minha casa mudou. A minha cidade mudou. Mudou mais do que o céu muda num dia de primavera. Desde que percebi que é assim, só acredito vendo. Mas tu vias o cão? Mais uma vez, uma borboleta, novamente uma grande e esplendorosa monarca, apareceu sobre o centro da sua cabeça e pareceu olhar-me com crescente irritação. Ora, eu via e não via o cão. É teatro, não é? Podem ver-se coisas que não estão. Imagina, fazer estendais de roupa nas velas de um barco imaginário, limpar a ferrugem que apareceu na minha voz. No teatro pode até falar-se sem palavras. O cão chamava-se Ferrugem e, isso talvez seja o mais importante, o Orlando, que era o meu amigo, tinha de fazê-lo afastar-se de uma cadela por quem se tinha apaixonado, chamada Laika. Mas o meu amigo era muito manso, não gritava como deve ser. Tinha de ensinar-lhe a gritar. Ele era como o Orlando do romance da Virginia Woolf, vivia para sempre. Está todos os dias comigo, sabes? Morreu 3 dias antes da peste começar, desde o dia em que nunca mais pudemos fazer teatro. Lembras-te? Eu sorri para dentro da máscara, lembrava-me bem. A única coisa que tinha esquecido era as borboletas. Faz mais de 1 ano, não faz? 13 de março. Foi numa sexta-feira. Muitas pessoas ficaram pelo caminho. No início da peste, não conseguia sair de casa, nem com um pé. Todos os dias desmaiava e ninguém sabia explicar porquê. Só Iemanjá soube explicar. Por isso, agora quero viver junto ao mar, mas não tenho transportes, como te disse. Podíamos fazer lá uma escola de teatro e eu poderia fazer de marroquina, ou vender a Torre de Belém, ou o Mosteiro dos Jerónimos. O meu amigo poderia voltar e nós poderíamos dar abraços até desmaiar de euforia. Só não me peças é para fazer de polícia, que isso não faço. E agora Damião, um texto escrito por um grupo bastante colorido, pessoas de várias origens, escrito pelo Sr. Mohamed Assaoui, com a Lisa Balian, o Abdi Khalid Dafo, a Charlotte Kvel, a Agnès Massancy, o Spartak Oskanov e a Martine Yonbit. O livro que eu gostaria de escrever chamar-se-ia Vai primeiro aprender a escrever o teu nome. Porque eu não aprendi a ler nem escrever e vivi toda a minha vida com essa vergonha de não conseguir descodificar as letras do meu nome. Fui abandonada, insultava, e quando tentava criar relações com os outros, eles diziam: essa aí nem sequer sabe escrever, então vai aprender primeiro a escrever o teu nome. É como se eu não existisse. Agora leio, escrevo e quero dizer que na vida não se deve nunca perder a esperança. É o que eu escreverei no meu livro. Charlotte. Chamar-se-ia Uma Vida Igual às Outras.
Eu falaria da minha história, de como atravessei o Mediterrâneo, Itália, o dia-a-dia numa estação de comboios, dormir em cima de caixas de cartão, contar o que a fome obriga a dizer, a engravidar aos 16. Eu estava perdida, isto nunca acalmou. Desejo uma vida normal. No meu livro, lembraria do quanto amei a profissão de enfermeira. Tratei de mulheres, homens e crianças durante 7 anos. Tive de lutar. Eu diria às jovens mulheres, para não passarem por aquilo que passei, que não hesitem, para não passarem por aquilo que passei, que não hesitem em procurar, junto dos seus pais, os conselhos que tanto me faltaram. Agnès. Chamar-se-ia Amo a França. Eu e a Lisa amamo-nos desde os 16. Casámos aos 22, temos 34 anos. Passámos por tudo juntos, os problemas de saúde e de documentos. Tivemos de deixar a Geórgia e descobrir o vosso país. Estamos a aprender a língua. No nosso livro, cada um gritaria Amo a França. Poder viver aqui é o nosso sonho. Para a Lisa, é um segundo nascimento. Quanto a mim, tenho competências enquanto protesista, mecânico, analisador, mas não posso trabalhar porque não tenho documentos. Queremos trabalhar para ajudar e retribuir o que nos foi dado. Spartak e Lisa. Chamar-se-ia Eu Quero Viver. Nasci na Etiópia, deixei o meu país em guerra para ir para outros que também estavam assim, o Sudão e a Líbia. Andei durante um mês no deserto, passei de prisão para prisão. Nesses sítios o dinheiro é a única maneira de sobreviver. São $5.000 ou passar 4 meses fechado. Vivi em Calais. A chuva, o sol, a neve, nenhum clima agrada nessa selva. Não poder tomar banho foi o que mais me marcou. Quero aprender francês. Tenho formação em alvenaria. Depois de nascer, quero viver. Abdi. Chamar-se-ia advogada ou médica. Eram as profissões que eu queria ter quando era uma menina cheia de sonhos nos Camarões. A vida decidiu de outra forma, não fui à escola. Nesse livro escreveria para mim mesma. Contaria a minha história, de como foi necessário lutar contra o destino, mas também como encontrei um homem diferente dos outros, o meu marido. Se eu tivesse uma varinha mágica, não a utilizaria para mim, mas para ajudar todas as crianças pobres do mundo. O meu livro terminaria com esta frase: Obrigada a Deus, cheguei à França. Martine. E por fim, eles são muitos, é impossível ler tudo, não é? Mas pronto, alguns têm referências muito mais concretas ao mundo francês e ao mundo em que os miúdos ou os adultos estão inscritos. Estes parecem-me ser bastante compreensíveis para toda a gente. É preciso contar. Contamos histórias verdadeiras, histórias inventadas, coisas pequeninas, coisas grandes. É bom recordar até os momentos difíceis. Se apagamos, ficamos sem nada. Não tivemos medo de contar. No entanto, não é fácil partilhar o que é pessoal, mas isso transforma-nos, torna-nos mais fortes, cada vez cura-nos um pouco. Contamos, e as histórias de uns cruzaram as histórias de outros. As recordações de uns acordaram as recordações de outros. As histórias verdadeiras encontraram as histórias inventadas. A minha mãe não conheceu os pais, foi criada pela irmã da madrinha, era a mãe adotiva dela. Nós chamávamos-lhe Mami. Era viúva e vivia com o irmão. Um dia, o lobo branco partiu para a caça para ir buscar comida para a irmã. Quando voltou, a irmã tinha desaparecido. Foi procurá-la e descobriu uma gruta. De lá saiu um lobo velho. O lobo branco deslizou para a gruta, encontrou a irmã, que lhe disse que o lobo velho era o pai dele. Sim, claro, as histórias comunicam umas com as outras. As que vivemos, as que imaginamos, é assim que elas nascem, é assim que continuam. E, sobretudo, não as terminamos. Escrevemos-las, lemos-las, ouvimos-las. É por isso que estamos aqui. Um dia decidimos, entramos no sítio do Cardão, muita vontade de aprender mais, como na escola, só que aqui não há pressão, não há stress. Então cresce, como nos jardins, cavamos, semeamos, regamos, colhemos.
Também contámos tudo isso. E os pratos que gostamos de preparar, e as preocupações com a saúde, os papéis que é preciso preencher, o banco com quem temos de trabalhar, e os autocarros onde nos vimos, as pessoas que ajudamos, o cão perdido que encontramos. Claro, também há desenhos que contam, fotografias. Aliás, mostrámos-las um ao outro, vimos-las, comentámos-las, as nossas histórias. Contámos e voltaremos a contar. Sim, isso continua. Queremos conhecer a continuação, lê-la e escrevê-la. Não é para nada que se aprende, é para conjugar os verbos do futuro, jardinar, viajar, andar, estudar, cozer, desenhar, bricolar e todos os verbos que fazem a vida de todos os dias e outros, talvez maiores, que acrescentaremos ao dicionário. Não temos medo. Amanhã também não teremos medo. De contar a quem quiser ouvir, de partilhar com quem quiser receber e de acrescentar às recordações dos outros, recordações do futuro. Bernard Friot com Francis, Pascal, Corinne, Orlane, Simon, Cyril. Tradução de João Pedro Bernard. E agora, os nossos queridos convidados especiais. Não te sentes especial. Ai. Só por isso. Custa um bocadinho ouvir-vos com a máscara, pelo menos tenho essa vantagem. Já participo na leitura furiosa acho que desde o início, ou quase. Desde o início. E já ganhei canções das quais gosto muito com os textos que foram feitos nestes encontros. Não é o caso de hoje, porque, aliás, eu aceitei de uma forma um bocadinho egoísta estar aqui, porque sabia e sentia que não ia ter tempo suficiente para musicar textos. Portanto, vou apenas ler. Já roubei o texto do Emílio, desculpa. O que é pão com taranta? É pão com planta? A taranta? Sim, foi-me dito que sim. Pão com planta, ok. Mas, Ana, eu queria esclarecer que só disse aquilo para dizer que não tinha preparado nada em vez daquilo. E que ia ser excelente ouvir-te dizer o meu texto. Pronto, eu só disse isto que ela ia para dizer alguma coisa antes de começar a seco, com o teu texto, precisamente. De qualquer das formas, depois de eu dizer os 3 textos que tenho que dizer, vocês têm o Luca, que esse sim vai-vos dar música. Já te digo ao que venho. Venho estar um bocado. Venho ser o que posso. Venho com isto de ser, estar, seja lá o que isso for. Venho sentar um pouco a desconfiança que bem precisa de folgar as pernas. Venho levantar alguma esperança que bem precisa de arejar a cabeça. Mas, se a minha desvontade não quiser que eu fique, faço-me a vontade e vou-me embora no próximo minuto ou daqui a meia hora. Falamos, lemos, escrevemos, mas não falamos, nem lemos, nem escrevemos. Vivemos, mas também não vivemos. Temos e não temos. Somos e não somos. O pior de tudo é sempre a máscara. A máscara salva-nos metade da cara, mas rouba-nos o corpo inteiro. E não é por fora, é por dentro. A máscara amplia uma espécie de silêncio. Olhar assim, olhos nos olhos, é disparar palavras com silenciador. O meu medo é ser obrigado a ver filmes de terror. Mas se precisar de um ator, estou aqui, para o que der e vier. Quando eu próprio venho ter comigo, eu sei de que falo, mas quando me dou conta, já nem conto. Estou neste estado, vivo neste estado. E nem o estado em que estou, nem o estado em que vivo, nem o estado a que pertence me dão sinais de ser ouvido. Para os outros há tudo isso e mais aquilo.
Para mim, este quase nada. Palavras. Só palavras. É isso que me deixa só. E mais ainda me deixam só os meus pais que perdi. Já escrevi, já deixei de escrever. Tenho tudo na cabeça. Tenho palavras de infância que não uso como quem apaga a lareira para poupar lenha. Vou gastando uma aqui, outra ali, para aquecer as mãos quando o frio mais aperta. As palavras são a única mobília da casa vazia. Por isso não há gavetas. Ninguém escreve em direção às gavetas. Se alguém escreve em direção às suas palavras, ideias, sentimentos, visões. Um papel e um lápis na minha mão e o planeta até se encolhe. Será que ainda temos as primeiras palavras que nos disseram? As segundas palavras que dissemos? As terceiras que inventávamos e assim por diante? Quero um pão com taranta, se faz favor. Escusas de ficar atarantada, um dia hei de dizê-lo bem, mas agora tenho fome. Tenho uma grande palavra na cabeça, sustrice. E que bem que sabe pensar nela e ficar só com ela, sem pensar à grande e à francesa. Quando era pequeno dizia auga. A nossa água vem da Galiza, com pessoas e palavras que descem o norte. E nas margens daquilo que dizem quando passam por nós, fazemos piqueniques todos juntos. Isto de povos também pode ser povos. E os ovos também podem ser ovos. Porque afinal todo o escritório pode ser religiosamente transformado em cristório. Quando cresci, a Itália perdeu o N. Sim, para mim a Itália tinha um N. Havia um pedaço de Itália, que era só meu, onde podia ter construído uma casa. Há palavras que adiamos, há palavras que odiamos. Detesto palavras que não quero ouvir, nem quero dizer, porque simplesmente as detesto. Soletro-as apenas para mostrar com quantas letras se faz uma canoa afundar. B-A-D-A-L-H-O-C-A P-A-N-E-L-E-I-R-O. Quando ouço a palavra jovem, já vi tudo. Jovem é um dos apelidos mais polidos. Brilha tanto no discurso que ofusca o nome próprio de quem vale pelo seu próprio nome. Mesmo que não morra de amores pelo nome que tem. Fofo é uma das palavras mais ásperas que me arranham a massa cinzenta. Usufruir é uma palavra assim, não é para mim. Globalizar é uma palavra que está mais interessada no golo do que no jogo. Mundializar ainda vá que não vá, era outro campeonato. E a economia paralela é outra balela. Não gosto mesmo da palavra mentira, porque me tira tudo o que me dá. E eu cá ganhava muito se perdesse a palavra perder. Há palavras a norte, há palavras do sul, há palavras a leste daquilo que dizem. Há palavras a menos e a mais no faroeste. Há palavras que não são o que parecem e vice-versa. Há palavras que se dão por outras que não chegam a dar-se. Vamos morrer com o corpo cheio de metonímias. Foi o texto Sala de Espera com Vista para Dentro, do Emílio Remelho e Paulo João Barrosa, com Armindo Bruno José, Joaquim José, Paulo Alexandre Ruben, Vítor Paulo e também com Regina, João, Cláudia e Alfredo na Casa da Rua. Pandemónio, pandomínio.
É a música dos laços que se fazem, se desfazem, a cantilena dos filhos aprendida no recreio, desafinada à nascença, a voz da mãe embalando, frouxa de dor e receio, com fé igual à descrença. O pai, colado ao sermão, e a vida fora de mão. É a avó tão nossa amante que partiu cedo demais e o avô empardecendo perante a morte indefeso. É a máscara tombando e logo outra escondendo o sorriso de amargura que busca destinatário e a memória que por vezes rola em sentido contrário. São os ossos do ofício, são os ofícios do osso, amor de corda ao pescoço, na guerra grandes negócios, no medo grandes tiranos, exceção por quantos anos, castigo em desproporção, regra negra, norma cega, apocalipse orquestrado, lei da contaminação. É o que resta, o que presta, trocas de olhar e serviço, dúvida onde havia certeza, elogio da pobreza, confiança no avesso para quebrar o feitiço do sempiterno progresso, do futuro sem regresso, e enfrentar o desafio recomeçando o começo. Diz que não é boa gente aquele que não se sente, que quando calo com cinto, palmas em pleno naufrágio, papão chamado contágio e cura de maduro tinto. Palavras minhas ou suas, de nossas bocas pendentes, tão iguais, tão diferentes, perdidas vão pelas ruas. Televida solitária, entre trabalho e lição, prisão domiciliária, luva, gel, água, sabão, filhos em isolamento e pais em distanciação, mascarando o sofrimento, perde-se a conta dos mortos. É como se cada dia caísse. É como se cada dia caísse um grande avião. Tornou-se hábito o óbito, tornou-se cárcere a casa, tornou-se risco a ternura, tornou-se ameaça a doçura. Quanto maior a tristeza, menor a consolação. Complôs e negacionismo, alma cheia, maré vaza, verbo da conspiração, salvação em tábua rasa. Espírito Santo de orelha. As palavras viram novas entre rotas e derrotas nos tímpanos de uma velha, buscando sinais de vida na luz, nas flores, nos bichos, e fabricando esperança com novas matérias-primas, o riso, a graça, a dança, o canto, a fala, o sonho, a pausa, o espanto. Regina Guimarães e Pan, com Carlos, Isabel, Paula e Elisa, na qualificar para incluir. Vou acabar com o filho da preguiça. Eu também sou filha da preguiça, mas é outra. Do Sanganai. Sou filho da tua preguiça, ó minha mãe. Foste comida pelo meu pai por quem não estavas apaixonada, nem sequer foi por vício, apenas por submissão, por conformismo. Eu nasci e tu não tinhas nem meios nem disposição. Para ti eu era só um passo em falso, um fardo, um embaraço. Devias ter pensado nisso antes, mas pensar cansa. Sou filho da tua preguiça, ó meu pai. Comeste a minha mãe à pressa e partiste sem olhar para trás. Uma rapidinha sem desejo nem prazer por conformismo. Ao que parece herdei os teus traços e o teu mau colesterol. Nunca andaste comigo ao colo, nem sequer sabes que eu nasci. Nem nunca pensaste no assunto porque pensar cansa. Sou filho da tua preguiça, ó
professor, bem vias que os teus ditados me aborreciam e que eu não aprendia a ortografia, mas continuavas semana após semana por conformismo. Que fizeste para me motivar, para me interessar pela leitura? Ensinavas a andar na linha, bastava de sublinhar os erros, davas-me 0 sem pensar na questão. Pensar cansa, pois então, sou filho da vossa preguiça, ó camaradas. Pois que me destes as primeiras passas, o primeiro cigarro, o primeiro charro, sem volúpia, só para imitar os crescidos por conformismo. A seguir, quando fiquei bem agarrado, aprendi convosco a roubar, a traficar. Só custa dar o primeiro passo. Gamei por moleza, não por precisar. Rapinei sem tomar o tempo de pensar, já que pensar cansa. Sou filho da minha preguiça. Oh, miséria! Dia e noite me queixei da minha condição com imensa pena de mim mesmo. Bastava-me andar na gandaia e na gatonagem por conformismo. Não me preocupava com o passo seguinte, achava-me esperto, fui caçado como um rato. E quando o juiz me perguntou porque é que eu não queria trabalhar, confessei que nunca tinha pensado nisso, uma vez que pensar cansa. Mas tu também és filho da tua preguiça, ó burguesinho marrão e bem comportado que fazes quase tanta asneira como eu, menos por prazer do que para armar aos cucos, por conformismo, porque sabes que o papá te protegerá, é uma questão de honra e de bom nome. E no fim de contas, ou no início, tanto faz. Tu és o seu herdeiro e seguirás os seus passos após uns desvios, porém sem pensar a sério, porque, visto que pensar, cansa. Sagnai e João Alves com Nelson KD, Xandra, Dada e Zezé no Centro Educativo de Santo António. Obrigada. Olá. Aí vou tirar a máscara. Vou seguir a ordem. Agora é o texto que veio a seguir ao que a Ana leu agora. Para não ficar aquela coisa de começou a ler, ainda está todo mundo à procura do texto, estão à procura, já perderam metade do texto à procura da página. Esse texto eu escrevi junto com 4 rapazes lá no Centro Educativo Santo Antônio, que eu conheci essa semana, nunca tinha ido. E, na verdade, eu não vou tocar. Eu combinei com os meninos que gostam muito de rap, que a gente ia escrever um rap. Mas eu não sei muito bem escrever rap, então a gente fez uma coisa meio spoken word, e eu prometi a eles que ia ler aqui, ia colocar uma base no fundo, e ia ler como um quase rap, chamado O Que Perdi. Primeiro perdi o gosto,
como um soldado que cai do posto ou um escravo na diáspora. Depois perdi meu rosto atrás de uma máscara. Tava tudo a andar e de repente perdi o passo, perdi o abraço. E a falta que isso faz, da mãe, da avó, da namorada, uma coisa que não vale nada, que toda a gente dá de graça e agora já ninguém abraça. Acredita? O tempo já nem conto que perdi de aulas, férias, dias de visita. Perdi e pronto. E o que mais irrita, essa distância entre nós, essa presença sempre atrás do acrílico. O corpo tá bem, mas e o espírito? Perdi. E isso é pior que perder no futebol. Não tem nada a ver, porque vejo ali o sol, mas perdi verões. E mais quantos serões, e mais quantos São Joões, sem festa, sem copos, farturas, sem fogos, balões nas alturas, sem sardinha, sem pimento. Lá fora não é igual cá dentro. Perdi a idade que tinha, perdi as ruas da cidade, que é minha, suas esquinas à noite, seu despertar pela manhã. Não se vive a vida através de um ecrã. Estou online e nada sai nem entra. Estou online e nada vai nem volta. Estou online e nada cai nem sobe. É tudo igual, é tudo plana, é tudo fina, é tudo raiva aqui. E aí está o mal. Só o que quero é que não perdi. Continuamos na ordem. Eu vou agora, não vou ler, vou cantar um poema do Pedro Eiras. A leitura furiosa é incrível. Essa já é a quarta vez, eu acho, que eu participo. Terceira ou quarta, já perdi a conta. E é fantástico porque eu vou... É como a Ana disse, a gente vai ganhando canções a cada leitura. E eu já, na última, em 2019, ganhei uma parceria com a Regina, da qual eu gosto muito e um dia quero até gravar. E agora ganhei uma parceria com o Pedro. Espero que ele goste. Que a nossa vida é um palco, não há dúvida nenhuma. Não é esta minha cara com que caminho na rua. Não sou eu neste diário a fazer contas à vida. Sou um mistério sem vítima e nem detetive privado. E não sei quem escreveu a peça que represento. E qual foi o seu intento ao dar-me este papel? Mas já que estou a pisar as tábuas deste palco, talvez possa improvisar um nome
vida. Inventar um labirinto feito de luz e de vidro e aconchegar num livro uma palavra só minha, falar uma língua estrangeira toda feita só de gestos, inventar nomes secretos pras coisas à minha beira. Neste palco inventar uma vida verdadeira. Neste palco inventar uma vida verdadeira. Neste palco inventar uma vida verdadeira. Obrigado. E agora, para encerrar, já se acabaram os textos feitos aqui no Porto, mas, como a Ana pegou 3, eu também, para deixar simétrico, também quis preparar três músicas e tive que tirar uma assim da cartola. A princípio eu ia trazer uma música minha, mas outra assim se pôs à frente, uma música de um amigo que eu conheci durante a pandemia, o Miguel Lestre, que é daqui do Porto, tem uma banda chamada Prana. E o Miguel me convidou para gravar uma música com eles e me apresentou essa composição da banda dele, que eu adorei. E quando ouvi, pensei, é essa que vai para a Leitura Furiosa. O nome da música é Raiva. Raiva é amor mal canalizado, é uma prenda, enfim, que ofereço só a mim e aceito com agrado. Raiva é saudade de tudo que nunca foi teu, é um tesouro achado que estimo e que guardo como se fosse meu, e não tens de a esconder quando ela vem, porque a raiva só é má quando a alma é má também, porque a raiva só é má quando a alma é má também. E a raiva não dá murros, não dá turras nem pontapés. Quem a tem sempre experimenta, dos 8 aos 80 e de les a les. Porque a raiva não é feia, não é crime nem é pecado, é uma fogueira ao frio, uma santa com feitio, um bocadinho ao lado. E não tens de a temer quando nada corre bem, porque a raiva só é má quando a alma é má também, porque a raiva só é má quando a alma é má também.
Obrigado. Obrigado a todos. Ok, tá bom, claro. Mas da última vez eu já não tinha tocado essa? Eu pensei nessa por acaso, do Zé Mário. Mas eu pensei, acho que eu já toquei isso na Leitura Furiosa. Mas claro, sei. Um pedido desse eu nem me atrevo a dizer não. Até... Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma pra ir à escola, mais um letreiro que promete raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tem a forma de uma cidade, mais um relógio e um calendário onde não vai a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar corda à nossa ausência. Dão-nos um prêmio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro. Penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós, para jamais nos parecermos conosco quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo, mas não nos soa na memória outra palavra para o medo. Temos fantasmas tão educados que adormecemos em seu ombro, sonos vazios, despovoados de personagens de assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um maço de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura, para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro, com embutidos de diamante, para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome, um jornal, e um avião e um violino, mas não nos dão um animal que espeta os cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão e um carimbo no passaporte. Por isso a nossa dimensão não é a vida, nem é a morte. Zé Mário Branco e Natália Correia. Ai, ele agora deu cabo de mim. Os textos do envelope, na ordem que foi entregue, são 5 textos escritos no Porto,
E qualquer... É difícil dizer qualquer coisa depois desta viagem ao passado. É difícil dizer qualquer coisa. E, portanto, se quiserem perguntar alguma coisa que a gente saiba responder, ou até que a gente não saiba responder, ainda melhor. Eu acho que deu para perceber que a maneira como as pessoas, quer sejam os escritores ou, digamos, os ilustradores, que é uma palavra um bocado estúpida, porque ninguém pede a ninguém que ilustre, seja lá o que for, mas acho que dá para perceber que as pessoas respondem à coisa de uma maneira muito, muito diferente, e acho que isso é que é engraçado, porque as pessoas estão inteiras naquilo que fazem, mas também estão numa situação que é pouco habitual, não é? Quer dizer, mesmo para aquilo que fazem, não sei, o Miguel desenha imenso, mas de certeza absoluta que não desenha normalmente nessa situação, com pessoas a ver, enfim, com os miúdos muitas vezes a pedirem para ai, mas tu desenhas tão bem, então faz aqui a minha cara. E pronto, e quanto às pessoas que estão ali nessa situação de escuta, é uma coisa muito... Quer dizer, toda a gente, eu acho que todos os escritores têm o pressentimento e o sentimento de que a escrita passa pela escuta, não é? Mas ali é mesmo assim, não é? Quer dizer, não há rodeios, é aquilo que se pretende que aconteça. E vai tudo muito numa metamorfose, não é? Porque é uma conversa que se transforma num texto, e depois o texto numa leitura, e depois a leitura num desenho, e depois o desenho transforma-se aqui numa outra leitura e com música, eventualmente, etc. A certa altura perdemos todos o pé, e de repente isto também já não é muito nosso, as próprias palavras que utilizamos nos textos também não nos pertencem, vêm de outro lado e nós depois damos algum jeito e voltamos a perdê-las outra vez. E isso é que é muito bonito, acho eu. A propósito, tu há bocadinho, aquela palavra que estávamos a falar, a taranta, não é? Eu não sei quem é que veio com a taranta, mas foi uma pessoa lá na casa outra maneira de dizer planta. Eu sei, mas foi uma pessoa, porque normalmente tu pedes muitas vezes às pessoas que te deem palavras, não é? Sim, confesso que agora não me lembro se foi o Vítor. Não foi o Vítor. Não está cá hoje, não é? Pois, era alguém na família que em pequeno pedia um pão com planta, com essa palavra inventada. Ainda existe planta, se calhar já não. Existe. É uma instituição. Justiça Tulicrente. Tulicrente eu sei que existir, e agora a planta pensei que já tivesse acabado. Agora faz o Tulicrente. E houve alguém que disse efetivamente, e em Itália, não é, que tinha essa memória de infância, de ter dito isso. Ajuda-me, Vítor. Itália com... Joaquim. O Joaquim dizia Itália. Até o dia que foi obrigado a aceitar que Itália não tinha lá o in. É muito bonito isso. Foi uma desilusão depois. Foi uma desilusão. Eu também acho que em Itália é muito mais hino. Francamente. Era hino, pois, era mais hino. Pronto, eu acho que esta experiência, não é para fazerem leituras furiosas, mas a experiência do escrever com é uma experiência para espalhar. Estamos precisados disso. Com urgência. Para ver se não temos muitas desventuras por aí. Portanto, escrever com, meus senhores. Escutar muito. Muito obrigada por terem vindo. Mais uma vez, onde é que está a Diana? Diana, estás a ver? Foi fantástico. Parece um tabuleiro de xadrez. Obrigadíssima. Umas palmas para a Diana, que ela já... E pronto. Já não. Desfazer companhia. Custa desfazer companhia.